Aqui está a palavra do Senhor, prezado rádio ouvinte, amigo, para nossa meditação que está escrito. Palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23, diz a palavra: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. O dízimo, a adoração rejeitada. Em outras ocasiões, Jesus observou: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Lá em Lucas 13, 26 a 27. Poderíamos pensar melhor, mas as pessoas ativas, religiosas e empenhadas serem realmente perdidas no último dia? Como é que fica isso aí, meu irmão? Jesus diz que sim, e ele é quem irá julgar. Amós, por exemplo, ele profetizou durante uma era de paz e prosperidade em Israel. O povo se sentia seguro, conforme Amós capítulo 6, versículo 1. Eles mantinham uma vida espiritualmente ativa e ofereciam sacrifícios constantemente. Mesmo assim, Amós repreendia o povo e produzia uma rápida destruição, tanto do povo como dos seus lugares de adoração, conforme Amós 7, 7 a 9. Então, cerca de 40 anos depois de Amós ter falado, a nação de Israel foi derrotada e exilada, justamente como ele havia previsto. Precisamos analisar os fatos que levaram à rejeição da adoração do povo na época de Amós. Observando, meu prezado rádio ouvinte, amigo, que hoje há uma constante mensagem, umas igrejas, pessoas que pregam que você tem que ser fiel no dízimo. Se você não for fiel no dízimo, Deus não te abençoa. Mas onde Jesus falou isso? Você que lê a Bíblia, há um desafio. Onde Jesus fala que você tem que ser fiel no dízimo? Porque pelo nosso conhecimento, pelo que nós lemos a palavra, encontramos que Jesus Cristo diz em Mateus 10, 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste e de graça dai. Já não é mais com aquela situação dos 10%. Até porque Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino de Deus. Lucas 16, 16. Nesses dias, muitos buscam adorar o Senhor do modo em que lhes convenha. Muitos pensam de uma forma, outros pensam de outro. Mas onde fica a palavra de Deus? Como fica a Bíblia Sagrada? O que é a palavra? O que nós buscamos que não estamos de acordo com a palavra? Os católicos buscam a Deus e Nossa Senhora, buscam a Deus e São Francisco, eles buscam a Deus e São Benedito, e aí vai. Agora, aquele que aceitou a Cristo ainda tem a mesma marca cravada no coração. O homem aceita Jesus, quando chega no templo, está alegre, feliz, porque aceitou o Senhor da glória. E o pastor que está na frente, com o pensamento de absorver alguma coisa, ele diz logo: meu amigo, meu irmão, parabéns para você que aceitou a Cristo. Você é um homem feliz. Só tem uma coisa: está faltando você ser fiel no dízimo, porque a Bíblia diz lá em Malaquias que a lei tem que ser cumprida. Malaquias 4:4.
Então você tem que cumprir o que está escrito aqui, ó. Você tem que trazer o dízimo, porque senão você é amaldiçoado. Com maldições sois vós amaldiçoado, todo o povo que me roubais, diz o Senhor. E a pessoa fica ali imaginando, como é que eu aceitei Jesus e agora vou ser infiel ao meu Deus? Tem um provérbio que diz, vá-se os anéis e fiquem os dedos. Então, está aqui o dízimo, pastor. O que aconteceu com isso? Naquele momento, você voltou atrás. O inimigo usou essa estratégia para lhe voltar, lhe tirou do reino de Deus. É triste. Assim eles são usados. Eles até admitem que procuram uma igreja onde possam sentir-se confortáveis. Uma na qual sintam que se ajustam perfeitamente. Eles buscam formas de adoração que pareçam estimulantes e que lhes deem satisfação. As igrejas se acomodam buscando satisfazer os desejos dos adoradores. Não é assim que eles fazem? Uns promovem show gospel, outros promovem festas e mais festas, tantas outras coisas, para poder atrair aquela pessoa naquela vida mundana que ela tinha antes. Mas onde está o Senhor em tudo isso? Por definição, a meta da adoração é agradá-lo, não é isso? Nós temos que agradar, essa é a nossa meta. Faz pouca diferença quão satisfeitos possamos estar. O importante é agradar a Deus. E tem que ser assim, até porque Jesus disse que aquele que não deixar amor de pai, de mãe, de família por amor a ele, não é digno dele. Então nós temos que negar a nós mesmos para poder seguir os passos do Senhor. Só que nessa situação, por não ter a leitura da Bíblia, por não conhecer a palavra de Deus, ele estava lá falando para Jonas. Jonas, esse povo não sabe fazer a diferença entre a mão esquerda para a direita. Então Jonas estava revoltado, porque a mensagem dele era para a destruição daquela cidade. E Deus não destruiu, Deus usou de misericórdia. Não é a mesma coisa hoje? Essas pessoas não sabem fazer a diferença entre a mão direita para a esquerda. Mas pastor, o senhor diz isso com a minha igreja, que é uma igreja antiga, com mais de 100 anos, que foi fundada no Brasil, de homens formados, são doutorados, têm capacidade. Sim, meu irmão. É porque, segundo Coríntios 4:4, está escrito a palavra de Deus, que o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas, para que elas vendo não compreendam e ouvindo não entendam, exatamente para que a glória de Deus não resplandeça na vida deles. Aí está o problema, que eles admitem que procuram uma igreja onde possa se dar bem, mas as igrejas se acomodam buscando satisfazer os desejos dos adoradores. O importante para eles é como um provérbio antigo que tem, quanto mais cabra, mais cabrito. Quanto mais pessoas dentro da igreja, mais condição de puxar dinheiro, puxar o dízimo, como eles dizem, para que o homem seja abençoado. Na verdade, esse homem não é abençoado, esse homem é amaldiçoado, porque Deus, nosso Senhor, não aceita esse tipo de adoração. É uma adoração rejeitada. Mas onde está o Senhor em tudo isso? Por definição, a meta da adoração é agradá-lo. Será que estão agradando? Faz pouca diferença. Quão satisfeito posso estar? Amós enfrentou o mesmo problema. Nós acabamos de observar. Vinde a Betel e transgredi, e Gilgai, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Assim falou Amós. E ofereceis sacrifício de louvor do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disto gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Amós capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5. O homem dava o dízimo, sacrificava, tudo bem. Betel e Gilgai eram os dois mais sagrados locais de adoração. Eles estavam oferecendo mais adoração do que o Senhor exigia. Em vez de sacrificar uma vez por ano, eles sacrificavam todas as manhãs. Em vez de trazer o dízimo de 3 em 3 anos, eles o traziam de 3 em 3 dias. Não obstante, Deus rejeitava a adoração deles, dizendo que quando vinham a esses lugares, eles multiplicavam as transgressões. E por quê?
O problema, meus irmãos, é que estavam fazendo o que queriam fazer, adoração, e não o Senhor, se tornaram o objeto da veneração deles. Sua adoração nada tinha a ver com Deus, seus desejos, suas vontades, no seu serviço. Eles estavam fazendo o que lhes agradava. Uma vez que os adoradores comiam uma porção da oferenda voluntária, eles apreciavam ir ao templo e partilhar do que não passava de um piquenique familiar, mas tinham esquecido o objeto de sua adoração. Quem era? O Senhor. Assim estão fazendo hoje. As pessoas sabem que o Senhor é Deus, pregam a palavra do Senhor, eles expulsam os demônios, eles curam os enfermos, ressuscitam os mortos, fazem quase que tudo que o Senhor Jesus manda. Só tem uma coisa que eles não aceitam. Na hora que diz, de graça recebeste, de graça dai, conforme Mateus 10:8. Não, Senhor, não dá para mim, eu não faço isso de graça. Eu vou ficar com Malaquias. Malaquias diz que é 10% e eu quero é a palavra de Malaquias. Aí Jesus diz, mas Malaquias e os outros profetas passaram. E eles insistem, não, Senhor, eu quero continuar com Malaquias. Eu vou pregar para esse povo que Malaquias manda dar 10%. Porque o meu objetivo aqui, Senhor, não é cumprir com a tua palavra. O meu objetivo aqui, Senhor, é eu tirar o dinheiro desse povo. É porque eu me declaro um ladrão. Eu sou ladrão. Não tem aquela música, eu sou ladrão? Pois eles dizem assim também, diante de Deus, com as suas atitudes. Então a sua adoração é rejeitada. O povo que estão ali são cegos, conduzido por outro cego. Ambos cairão no mesmo abismo. Não é errado gostar de adorar o Senhor em forma alguma, mas é errado, meu irmão, quando nossos gostos na adoração têm precedência sobre a vontade do Senhor, ou quando o foco da adoração está em nós mesmos. Isso é que é errado. É errado quando adoramos com músicas que gostamos em vez de cantar louvor, que Deus, como Ele instruiu. É errado quando os sermões também tratam dos nossos gostos, em vez de refletirem a pureza na mensagem do Evangelho de Cristo. É errado quando nossas adorações apresentam numerosas atividades que praticamos sem a autorização do Senhor, simplesmente porque agradam a nós. Dê mais uma olhada, meu irmão, na adoração, na congregação a qual você pertence. A adoração agrada primeiramente a nós ou a honra ao Senhor? Assim aqui está o problema. Não há autorização esta adoração. Quando o reino de Israel dividiu lá em 1 Reis capítulo 12, Jeroboão, ele inventou sua própria religião. Ele estabeleceu novos centros de adoração em Dan e Betel, em lugar de Jerusalém. Ele estabeleceu novos objetos de adoração, por exemplo, bezerro de ouro em vez de Deus vivo, que era um objeto de adoração invisível. O nosso Deus, na verdade, ele queria o bezerro de ouro. Ele concebeu sua própria festa no 15º dia do 8º mês, parodiando a verdadeira festa do tabernáculo, que Deus tinha ordenado para o 7º mês. E ele consagrou os seus próprios sacerdotes, ignorando o desejo de Deus de que os sacerdotes fossem da tribo de Levi. Jeroboão era uma pessoa altamente religiosa, mas sua religião foi baseada em sua própria ideia e não se apoiou na vontade revelada por Deus. Quantos que estão? Mas a minha igreja é de 1910, a minha igreja é a igreja pentecostal. Meu irmão, será? Esse Pentecoste que está aí, todo mundo caindo no chão, rolando como doido e bêbado no chão. Misericórdia, meu irmão, isso é Pentecoste? Essa ideia de as pessoas ficarem dentro de uma igreja pagando dízimo, isso é palavra de Deus para os dias que nós estamos? Quando Jesus diz que a lei e os profetas já passaram, o que é que está acontecendo? Cadê a igreja do Senhor? Onde fica a igreja de nosso Deus aqui na terra? Fica, meu irmão, aqueles que adoram a Deus segundo a palavra. Pois está escrito na palavra de Deus que aquele povo de Bereia, quando Paulo pregava lá em 17:11 de Atos, as pessoas estavam conferindo dentro da palavra para ver se estava de acordo.
O problema é que as pessoas hoje, eles ouvem a palavra e não vão observar o que está escrito. O que importa para ele é que ele deu seu dízimo e ainda diz assim: não importa o que o pastor fez, o importa é que eu estou sendo fiel a Deus. E eu estou adorando a Deus com a minha atitude. Aí sua adoração é rejeitada. Nos dias de Amós, o povo ainda estava seguindo a adoração de Jeroboão em Betel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passareis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que consuma, e não haja em Betel quem o apague. Amós capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6. Quer dizer, o homem busca a Deus de uma forma errada. E Deus diz na sua palavra: buscar o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, como foi um fogo que venha consumir, e não haja em Betel quem o apague. Por isso que Jesus disse: se nós não temermos a sua palavra, o Senhor, nós vamos ser jogados num lugar onde o fogo não apaga, no inferno. Para muitos dos ouvintes de Amós, essa mensagem ter sido desconcertante. Ele estava dizendo-lhes que buscasse a Deus, mas proibindo-os de ir aos próprios santuários onde esses acreditavam que o Senhor poderia ser encontrado. Depois de gerações de adoradores betelistas, o povo tinha ficado acostumado às suas formas tradicionais e nunca tinham pensado nas possibilidades de que o Senhor pudesse estar desagradado com eles. Deus disse que ele rejeitava sua adoração não autorizada. Deus não autoriza você pagar dízimo. Deus não está autorizando para o dia de hoje. Deus autorizou no passado. Não podemos dizer que Deus não autorizou, que Deus autorizou. Era uma bênção você pagar dízimo e dar suas ofertas naquele tempo em que Malaquias cobrava. No entanto, meu irmão, hoje Jesus disse que é de graça. Nós encontramos na palavra, no Novo Testamento, Jesus nos cultos ali recebendo oferta. No capítulo 8 de Lucas, ele recebendo oferta. Mas não encontramos Jesus recebendo dízimo. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta o homem querer seguir os passos de Malaquias ou de qualquer outro profeta. Não adianta. Malaquias não lhe leva ao céu. Quem lhe leva ao céu é Jesus Cristo. Então deixe Malaquias, deixe Moisés, deixe todo mundo para trás, porque a lei os profetas passaram, e siga os passos de Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho que nos conduz à salvação. Contudo, o povo não quis ouvir as repreensões dos profetas. Israel queria continuar adorando a Deus de maneira que escolheu. Não é o mesmo caso hoje. Quantos que nos ouvem nesse momento, até posso dizer ele: esse rapaz é doido, ele está falando contra o dízimo está na Bíblia. Tá, também a palavra demônio está na Bíblia, o Evangelho nos mostra a palavra de inferno, o Evangelho nos mostra a palavra de demônio. Todas essas palavras estão contidas na Bíblia, são palavras bíblicas. Mas não quer dizer porque está alguma coisa escrita na Bíblia que nós possamos fazer, porque não adianta, o inferno também está na Bíblia. E você quer ir para o inferno? Aí é que está o problema. O povo não aceitava a repreensão. Israel queria continuar adorando a Deus de maneira, daquela forma que ele escolheu. Disse aos profetas que não profetizassem. Está lá escrito em Amós capítulo 2, versículo 2, dizendo: vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Ele não queria nem que falasse. É a mesma coisa de hoje. Fale. Está lá em Amós 2 e 12. Fale o que eu estou falando aqui. Tem gente que não quer nem ouvir. Ele quer continuar no erro. Porque ele paga o dízimo, ele pode ir para onde quiser, ele faz o que quiser, e ainda é colocado o seu nome lá no mural da igreja, dizendo que é o que ganha mais, é o que mais contribui, é o mais fiel, o mais bonito, é o melhor. Aí onde está o problema, meu irmão? Essa é a questão. Amazias, sacerdote de Betel, ordenou a Amós que saísse e não falasse contra Betel. Está lá também em Amós 7, 12 a 13. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel
daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Glória a Deus! As pessoas hoje em dia, especialmente os chefes religiosos, não querem ouvir críticas às suas práticas de adoração estabelecidas. Ouviremos a Amós ou teríamos continuado adorando em Betel, mesmo sem a aprovação de Deus? O que você escolhe, meu irmão? Você quer Jesus no seu coração ou quer andar? Não, é porque eu tenho uma igreja grande, uma empresa grande, que tem muitos pastores, presidente, vice-presidente, tem isso, tem aquilo, tem a convenção, tem mais coisa, tem movimento. Eu acho que eu vou ficar pela aqui mesmo. Fique aí, depois você vai para o inferno. Essa é a realidade. Meu irmão, você tem que estar com Jesus, meu irmão. O povo, na época de Amós, apenas executava alguns rituais de adoração, porém não mudava suas vidas, que é o que está acontecendo hoje. Lá em Amós capítulo 5, 21 a 24, ele disse: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocausto, oferta de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Amós capítulo 5, versículo 21 a 22, ele repreende severamente a palavra de Deus, mostrando: você quer adorar lá onde você está, pagando seu dízimo, guardando o sábado, vivendo essa aberração? Continue, meu irmão, você vai em frente. Mas uma coisa é certa, aqui Amós considerou cada um deles os elementos essenciais de adoração israelita, festivas, sacrifícios e louvor. Deus rejeitou todos eles e indicou seu desprazer, referindo-se aos festivais, assembleias, oferendas dele. Deus não aceitou. Na verdade, uma adoração rejeitada. Dízimo hoje, adoração rejeitada. Deus não te pede isso. Deus não está pedindo. Ele pediu no passado, mas Deus não está te pedindo para você pagar dízimo, não está pedindo para você fazer arca para se salvar do dilúvio, você não pode também guardar sábado, isso tudo passou. Deus, nosso Senhor, te mostra dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Só Jesus Cristo e mais ninguém. Porque Deus rejeitou sua adoração? Porque suas vidas eram corruptas. Não é a mesma coisa de hoje. Deus não quer, porque Deus não está pedindo que você venha se corromper ou corromper alguma pessoa com essa história de dízimo. Deus queria um compromisso sem esmorecimento com a justiça e a religião, a retidão, as correntes interminentes. Deus não queria vádias ou justiça interminente, mas um firme e contínuo transbordamento de obediência na vida. É o que Deus quer hoje. Quando eles adoravam no sábado, mas tratavam mal os outros durante a semana, Deus rejeitava até a adoração que eles ofereciam no sábado. Para o Senhor, a fidelidade, aleluia, era uma exigência diária. Um homem pode cometer adultério de vez em quando e declarar que o resto do tempo é fiel à sua esposa. Assim também, um homem não pode ser infiel ao Senhor de vez em quando e adorá-lo no final de semana, como se nunca tivesse pecado, tivesse acontecido nada. Assim eles querem, fazem tudo o que quer, mas pagou o dízimo. Esse aqui é homem de Deus, está lá no mural. Jamais imaginemos que o Senhor aceitará automaticamente nossa adoração, não importa como ela seja oferecida. Adoração interesseira, não autorizada ou meramente exterior, ele rejeita e rejeitará. Assim é o dízimo do dia de hoje. Está escrito na palavra de Deus. Jesus disse: é de graça receber, de graça dai. Nós falamos aqui que Jesus recebeu oferta, sim, mas nunca recebeu dízimo.
Jesus não mandou essa prática para o dia de hoje, mas tem aí um bando de pessoas dizendo que são estudiosas da Bíblia, que são elas capazes, quando na realidade são estudiosas e são capazes, tão capazes de lhe roubar, de lhe colocar na porta do inferno com essa história de dízimo nos dias em que nós estamos vivendo. Que Deus tenha piedade deles. E vamos, irmãos, amigos que estão nos ouvindo, vamos orar para que Deus expulse esses demônios, assim como nós vemos aqui nesse comentário que nós acabamos de fazer. Deus não estava aceitando a adoração daquele povo, pelo contrário, Deus estava rejeitando. A adoração rejeitada. É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção. Tenha cuidado. Ah, eu dei isso, eu estou dando isso. Quantas pessoas dão testemunho que acabaram com o que tinham? Deram prédio, deram apartamento, deram tudo que tinha e ficaram na rua. E daí, o que você fez? Você foi uma vítima na mão do ladrão. E ladrão é o que mais tem nesse mundo, principalmente no nome do Senhor. Aí está a palavra de Deus, como ela é, nessa segunda-feira, que nós intitulamos Segunda do Dízimo. Para mim, para você, para todos aqueles que nos ouvem. Então vamos agora orar ao Senhor, que isso é muito importante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te dou, Senhor, por mais uma oportunidade que nós tivemos aqui, de estar falando desta palavra que é verdadeira, que é de graça, como o Senhor diz, aleluia, e que todos aqueles que ouvem a tua palavra, sejam eles abençoados em o nome de Jesus. Ó Senhor, obrigado por este livramento que o Senhor nos deu, de ter me tirado das garras desses ladrões que estão aí. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha cada dia abençoar a nossa vida e falar o coração deles também, para que eles sejam livres das garras de Satanás. Te peço e agradeço em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.